Neste seminário sobre diversidade social, nós apresentaremos a temática de pessoas com deficiência, em um trabalho desenvolvido por Leonardo Barros, Matheus Mamed e Rafael Bruno. O sistema de classificação CIF é uma ferramenta criada pela Organização Mundial da Saúde, bem como também é utilizado como complemento à Classificação Internacional de Doenças, que basicamente se baseia na coleta de dados estatísticos de saúde em todo o mundo. A tabela a seguir retrata a visão da classificação CIF a respeito dos conceitos de funcionalidade e incapacidade. Em contraste com a integridade funcional e estrutural do indivíduo, nós podemos conceituar que as deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, como um desvio importante ou uma perda que pode afetar, por exemplo, aspectos cognitivos e motores de uma pessoa. Sendo importante ressaltar que as deficiências podem ser parte ou uma expressão de uma condição de saúde, mas não indicam necessariamente a presença de uma doença ou que o indivíduo deve ser considerado doente. Como, por exemplo, a perda de uma perna é uma deficiência de uma estrutura do corpo, mas não é caracterizada como uma perturbação ou uma doença. Em contrapartida, as atividades e a participação, temos as limitações da atividade, cuja participação de uma pessoa e seu envolvimento numa situação da vida real tende a ser dificultados pela condição que é apresentada por ela. Dentre os fatores contextuais, o fator ambiental é visto como um aspecto positivo por ser um facilitador capaz de melhorar a funcionalidade e reduzir a incapacidade de uma pessoa. Esses fatores incluem aspectos como um ambiente físico acessível, disponibilidade de tecnologia de assistência apropriada, atitudes positivas das pessoas em relação à incapacidade, bem como serviços, sistemas e políticas visam aumentar o envolvimento de todas as pessoas. Já os aspectos negativos dos fatores ambientais, como as barreiras, limitam a funcionalidade e provocam a incapacidade. Esses fatores incluem aspectos como um ambiente físico inacessível, falta de tecnologia de assistência apropriada e atitudes negativas das pessoas em relação à incapacidade. As diretrizes da Lei nº 8.213, feita em 1991, que é conhecida como a Lei das Cotas. Essa lei confere uma política de cotas empregatícias para os portadores de deficiência. Ela veio acompanhada da Lei 8.112, feita no ano anterior, que conferia essa política de cotas apenas ao setor público. Então, essa 8.113 é mais abrangente, conferindo a todos os setores empregatícios do Brasil. Só que devido a aspectos legais, a falta de um arcabouço legal, essa aplicação efetiva dessa lei só ocorreu em 1999. Então, podemos concluir que uma legislação inclusiva a pessoas com deficiências é algo relativamente muito recente, só se iniciando na entrada deste milênio. E apesar dessa lei, muitos argumentos, e repare bem nas aspas, no sentido de desculpas, são utilizados por algumas empresas para justificar que elas o não cumprimento da lei das cotas. Entre esses argumentos, entre aspas, justificam-se como que as peculiaridades de seus ramos de atividade ofereceriam qualquer tipo de peculosidade ou demandariam uma especialização técnica que não condiz com o perfil usual de um PCD, dificuldade de encontrar no mercado PCDs habilitados e qualificados para o exercício das suas atividades profissionais, argumentos de incapacidade biológica e argumentos de que há uma inconstitucionalidade na lei das cotas ou que não deveria caber às empresas, sim ao Estado, o enfrentamento desse tipo de questão social. Então, apesar desses argumentos, esses argumentos entre aspas, dessas desculpas, o quadro abaixo mostra, por exemplo, o percentual de vagas que deve ser destinado para pessoas com deficiência de acordo com a lei das cotas. Então, pode-se ver que, por exemplo, uma empresa com mais de 1.000 empregados tem que destinar 5% das suas vagas para pessoas com deficiência. Então, assim, apesar que é um marco legal muito importante com relação à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, esses valores, esse percentual destinado a essas cotas ainda são muito pequenas e não refletem o atual cenário da população brasileira, porque a porcentagem de pessoas com deficiência em idade para atuar no mercado de trabalho é de aproximadamente 9% da população brasileira. Então é um valor muito acima dos percentuais de vagas sendo destinadas a elas. Nomenclatura das PCDs. PNE, Pessoa com Necessidades Especiais. Apesar de ser bastante utilizado, este é considerado o termo mais ofensivo, ao denominar pessoa que possui algum tipo de deficiência.
Isso porque, ao afirmar que alguém possui uma necessidade especial, acontece a desqualificação das habilidades desenvolvidas pela pessoa, passando a ideia de ineficácia trabalhista, quando na verdade grande parte das pessoas com deficiência desenvolve suas tarefas com tanta eficácia quanto qualquer outro indivíduo. PPD, pessoa portadora de deficiência. Neste caso, é um erro também ao utilizar esse termo. Essa é a ideia de que a deficiência seja algo que o indivíduo porta. Possuir uma deficiência não é algo que ele possa simplesmente abrir mão ou deixar de utilizar. PCD, pessoa com deficiência. Segundo a Convenção das Nações sobre o direito das pessoas com deficiência, essa é a forma correta de se denominar aqueles que possuem qualquer tipo de deficiência, na medida em que não impõe qualquer tipo de discriminação, preconceito ou barreiras denominativas que transmitam uma imagem negativa ou inferiorizada desses indivíduos na sociedade.